Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais, pela internet. Nós estamos aqui no Movimento pelo Futuro de São Mateus, no Instagram, no TikTok, no YouTube, também no blog do André Oliveira e no Facebook. Estamos aqui para propagar a palavra de Deus, os princípios éticos, morais da fé cristã, falando sobre o ano de 2024, que nós determinamos é o ano do resgate. Resgate da autoestima dos mateenses, resgate da valorização do poder público, dando qualidade aos serviços públicos, resgate da boa política e resgate principalmente da cidadania, os cidadãos participando efetivamente e fazendo valer de fato a sua participação na sociedade. E muitas pessoas, elas têm até feito comentários e dado um feedback a respeito do que nós temos tratado no Movimento pelo Futuro de São Mateus, e algumas pessoas mais religiosas ainda não entenderam a nossa proposta, porque as pessoas elas querem melhorias na sociedade, melhoria com relação à política e até às nossas autoridades, melhoria do serviço público, querem receber o melhor, mas elas acham que o homem por si mesmo vai conseguir fazer essas coisas, proporcionar essas coisas. E na verdade nós sabemos que não, o homem é falho, e principalmente com o sistema que nós temos, tanto sistema eleitoral quanto também de governança, há muitas brechas para a corrupção, há muitas brechas para se fazer o mal feito. E somente tendo valores bem firmes, princípios bem firmes, éticos, morais, especialmente da fé cristã, que puxam esses outros dois, nós vamos conseguir romper. E isso não é um pensamento isolado, isso não é um treinamento, não é nada de coach, não é nada não, é a palavra de Deus. Porque se o ser humano ele não tiver algo mais forte em que ele possa se prender para se colocar limites, especialmente com relação ao que ele não pode fazer, então, se ele não conseguir isso, não tiver esse limite que ele respeite, e um limite que venha, aqui no nosso caso, como estamos falando da palavra de Deus, ele não vai conseguir resistir. As tentações são muitas, as facilidades são muitas e o poder seduz as pessoas, tanto que elas modificam a sua maneira de viver, seu comportamento, sua postura, quando elas conquistam poder. Há muitas pessoas que se elegem em cargos aí eletivos, vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores, até presidente da República, prometendo que vão fazer uma coisa. Está lá no programa de governo uma coisa bonita, bacana, mas quando chegam lá, que elas têm a chave do cofre, então têm um poder de legislar e, às vezes, usar ali das prerrogativas de seus cargos, a situação muda de figura. Se a pessoa não tiver firmeza em princípios, em valores, ela não vai, sem dúvida, conseguir resistir. São muitas as tentações, são muitas as facilidades e o sistema é preparado para que a pessoa caia nessa malha da corrupção, ela caia nessa rede da corrupção. E uma vez ali, sem dúvida, é difícil sair. Por isso nós estamos buscando os ensinamentos de Jesus. Até uma pessoa falou assim, olha, quando mistura religião com política, eu não gosto. Eu acho que religião é uma coisa sagrada, deve ficar à parte, porque a política é algo sujo, é algo que tem corrupção, então não deve envolver as coisas de Deus. Veja só o pensamento da pessoa, né? Então ela já vê algo como sujo e, portanto, ela separa o que ela chama de religião. Primeiro que nós não estamos aqui tratando de religião, porque a religião sim, né? Que seria para ligar o homem a Deus, pelo contrário, separa, porque são muitas as religiões e elas disputam espaço entre si.
E, na verdade, as pessoas que se envolvem cada vez mais com religiões, elas estão vazias. Às vezes, se devotando a um determinado líder espiritual, um guru espiritual, uma doutrina, mas vazias do poder de Deus, da presença de Deus, que é que faz a diferença na vida das pessoas. E aqui nós estamos falando dos princípios e valores da fé cristã ensinados pelo Senhor Jesus, vivendo aquilo que o Senhor nos ensinou, o Evangelho, na prática a palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada que está aqui é um livro, um manual da nossa vida, mas ele não pode ficar lá tomando poeira na estante. Nós temos que abrir a Bíblia, meditar, assimilar e colocar em prática na nossa vida. É a coisa que o Senhor Jesus mais gosta, mais se agrada, é de ensinar. É o que nós vamos ver nessa meditação de hoje, no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, nos versículos 1 e 2, por exemplo. Está aqui, ó. Está registrado assim. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Então, Jesus sempre ensinava. Aqui diz, e outra vez começou a ensinar, quer dizer, ele já tinha feito isso várias vezes, então está registrando aqui mais um episódio em que ele se dedicou a ensinar a multidão, e ele não media esforços, e para a multidão ter ali melhor assimilação do que ele estava falando, ele buscava, né, um posicionamento correto ali do barco, que diz, e a multidão parava para ouvi-lo, tamanho era o ensino, né, maravilhoso que ele passava àquelas pessoas. E essa era a missão dele, assim como é a nossa missão hoje, aprender também de Deus, para passarmos adiante. Então, quando abrimos a Bíblia, nós estamos fazendo o que agrada ao Senhor. Ele nos ensina, ele nos passa ensinamentos que livro nenhum, coach nenhum, treinamento nenhum vai nos ensinar. Aprender da palavra de Deus, da fé cristã, para a gente colocar em prática no nosso dia a dia. Então, veja só. E tem mais. Nesse mesmo livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 32, né? Um pouquinho adiante. Está escrito assim, 6, 32. 32 não, 34. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então aqui repete também muitas coisas, assim como naquele outro versículo. Então, ovelhas que não tinham pastor. Assim, nós estamos hoje procurando uma direção sem rumo, porque as pessoas só estão querendo a atenção, da maioria das vezes, da gente, para usufruir de alguma coisa, para se aproveitar, né? Vem agora a época das eleições, é para querer o nosso voto, querer ganhar a nossa atenção ali por conta desse poder que o cidadão tem, que é o voto. Mas vê se eles se dedicam a ensinar, a preparar, a formar a pessoa no seu caráter, né? Como ser humano, como cidadão, como eleitor, como chefe de família, como mãe de família. Não! Cada vez mais esses princípios, esses valores estão escassos, mas nós temos aqui à nossa disposição na palavra de Deus. Ele identifica que nós estamos perdidos, ou seja, carentes de atenção e de aprendizado correto, e ele nos ensina. Então, ele ensinava para multidões e muitas coisas. Então, essas muitas coisas nós estamos sedentos também de aprender com o nosso Deus. Eu estou, e eu tenho certeza você também, e muitas pessoas. E é nessa fé que nós vamos. Não vamos nos distrair com nada. E não vamos, né,
dar ouvidos às pessoas que querem apenas com religiosidade separar a nossa vida quando a gente vai para o poder público, para o serviço público, ou vai para uma experiência de cargo eletivo, ou até mesmo no exercício de cargo eletivo. Não. Nós somos o que somos em todos os lugares, e quando nós temos a presença de Deus, é para fazer a diferença em todos os ambientes que nós estivermos. Então, faz a diferença sim aquele que emprega os princípios da fé cristã, que levam juntos também os princípios éticos e morais, na política, numa autoridade para exercer determinada função de relevância na sociedade. Essa é a nossa compreensão, e a palavra de Deus nos dá aqui a garantia de que Deus quer nos ensinar, de que Ele quer que nós tenhamos um aprendizado correto, que é o ensino verdadeiro para a vida, o ensino do Filho de Deus. Amém? Essa é a nossa direção e nós vamos firmes. Por isso eu agradeço a você que tem acompanhado conosco, tem estado nessa jornada da fé conosco. 2024, o ano do resgate. Haja diferente. Quem não reage, rasteja, e nós decidimos reagir.